E o Paulo Seno vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 64. Caminha um pouco ao ar livre, tranquilamente, redescobre a natureza que te abençoa a vida. Espairece, saindo deste turbilhão em que te encontras e deixando a imaginação voar. Evita os lugares movimentados para o teu passeio e aspira o oxigênio balsâmico da floresta, da montanha, do mar. Refaze conceitos, acalma-te e abençoa a vida na forma como se te apresente. A tua presente existência é rica do que necessitas para ser feliz. Joana de Ângeles nos traz a necessidade de a cada momento contemplarmos a criação, de abençoarmos as oportunidades que nós recebemos a cada instante. Hoje pela manhã estava ouvindo no rádio um audiobook da própria Joana pelo Divaldo, e ele fala sobre tua bondade. E ela diz que a gente tem tudo quanto é necessário para a nossa existência e que Deus espera de cada um de nós o trabalho para que nós nos aperfeiçoemos. E a cada instante, eles nos acompanham, nos fortalecendo, nos erguendo. Então é necessário que a gente confie mais em Deus, que a gente realmente acredite que todos os obstáculos que se colocam no nosso caminho, eles se apresentam porque nós já somos capazes de vencê-los, porque senão Deus não colocaria no nosso caminho. Nós somos um projeto que foi feito para dar certo, para chegar ao ponto exato. Então que confiemos mais, buscando a nossa melhora, buscando o nosso fortalecimento interior, amando mais, perdoando mais. Muita paz. Aumenta um pouquinho. Jesus, amoroso mestre e amigo, aqui nos reunimos nesta tarde para homenageá-lo, Senhor, pela sua estada, pela sua caminhada aqui na terra entre nós e permanecer até hoje junto de nós, nos guiando os passos, nos protegendo, nos trazendo ensinamentos e nos deixando exemplos. Te pedimos, Senhor, serena os nossos corações, trazendo-nos a paz, como também pedimos a nossa mentora, Joana de Ângeles, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso amigo Marcelo Alves nos estudos que ele preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Alô. Boa tarde a todos. Que nós estejamos todos unidos na paz do nosso Senhor Jesus e juntamente com os espíritos benfeitores, irmãos amigos, que com certeza têm por nós um carinho especial, um amor incondicional pelas nossas vidas. E que a gente possa aproveitar esse manancial de vibrações positivas e amorosas que esses espíritos eles emitem para nós. É muito fácil perceber isso quando a gente vem da luta do dia a dia, das nossas casas, dos nossos trabalhos, da vida de relação em direção à casa espírita. E a gente
se esbarra com muita dificuldade, né? Porque é comum, num mundo de prantos e ranger de dentes, a gente se esbarrar com dificuldades. E muitas delas nos entristecem, nos sobrecarregam, a gente se sente até meio desesperançado. E o nosso corpo físico, ele se ressente de todo esse pensamento, né? E a gente vai envergando, a gente vai murchando, a palavra é essa, a gente vai murchando, né? Diante de todos os enfrentamentos, todos os problemas, temerosos, sem ter definição da solução, muitas vezes a gente caminha até a casa espírita meio, né, com dificuldade. E a gente não se dá conta quando adentra, quando passa do portão, a gente vai melhorando, não é? Nós vamos ficando mais eretos, vamos ficando mais sorridentes, vamos encontrando corações amigos que sorriem para nós, que nos abraçam. Aí a impressão que dá que nem há problema na vida, porque a gente vai melhorando. E isso é físico, isso não é só emocional, psicológico, espiritual. Isso é físico. Isso se chama fluido. Então, é esse fluido qualificado, essa energia qualificada que esse ambiente tem, e todos os ambientes onde se exercitam o bem, não é? Que nós, quando respiramos, nós, quando entramos em contato, porque nós estamos também com os nossos fluidos característicos, não é? Pelo perispírito, na possibilidade de expansibilidade, nós expandimos e absorvemos essa energia. Então, por isso que a gente melhora, até fisicamente. E quando a gente dá essa melhorada, os espíritos benfeitores conseguem atuar com mais propriedade na gente. Então, é sempre salutar a vinda à casa espírita, fora o que a gente angaria de conhecimento por parte dos espíritos superiores na codificação e em toda a sua literatura. Então, é muito positivo que a gente venha de qualquer maneira. Eu hoje cometi um ato insano. Venha à casa espírita, porque ela é feita para os doentes e não para os sãos. Não é? Tem um amigo que trabalha comigo, que ele é de outra frente religiosa, e aí, a gente conversando algum assunto, ele disse assim, eu estou até com dificuldade de ir na igreja, não é? Porque eu pequei tanto que eu estou com dificuldade de ir na igreja. Eu falei, não, mas agora que você tem que ir na igreja, porque a igreja, o centro, qualquer templo religioso, ele foi feito justamente para quem peca, ou seja, para quem erra, para quem se engana, não é? Para nós todos que estamos enfermos de algum aspecto, não é? Porque é um hospital, é uma escola, é um presídio, deixa eu falar baixo isso, não é? É um presídio também, tá? Mas é um hospital e é uma escola. Para o hospital só vem doente, para a escola só o ignorante, não é? E para o presídio o delinquente. Não é o nosso caso, claro, né? Mas são delinquências as mais diversas. Vamos trocar. Tá ótimo. Então, por isso, tá ligado? Então, por isso que é sempre positivo estar aqui, né? Para que a gente possa sanear a mente, sanear o coração, sanear as nossas ideias, para que a gente seja estimulado, porque a doutrina espírita ela estimula, ela dá esperança, ela consola, não é? Em que ambiente a gente poderia estar ouvindo que somos delinquentes sem não nos deprimir? Se não aqui. Porque quando o Evangelho diz isso para a gente, porque não sou eu que estou falando não, tá? É o Evangelho. Kardec, aqui no Evangelho, no capítulo 3, itens 6 e 7, quando fala da destinação da terra e causa das misérias, ele faz essa analogia, não é? Então, quando a gente ouve isso, que tipo de delinquência eu estou falando? E é o presídio com o seu sistema carcerário funcionando,
diferente do nosso aqui na Terra, que não recupera ninguém, não é? Deveria, mas não recupera, infelizmente. Mas vai chegar um tempo que vai estar recuperando. Mas esse sentido de cárcere, de presídio, é o corpo que dá para a gente. Porque no mundo espiritual a gente está livre, mas a gente reencarna num corpo, não é, que abafa as nossas potencialidades e nós nos sentimos presos. E precisamos, não é, passar por todo o sistema provacional e expiatório para que a gente possa se desvincular das dívidas angariadas no passado. É isso. Mas, ao mesmo tempo, estamos numa escola onde a gente está aprendendo, não é, uma metodologia que vai fazer com que a gente não erre mais ou que diminua os erros. E, consequentemente, a gente vai se curando de todas as mazelas, não é, que nós angariamos também. Enfim, nós estamos num ambiente propício para a nossa evolução, que é o nosso planeta, o planeta que a gente vive, não é? É um planeta difícil, com muita dificuldade, mas também com muita coisa que estimula a gente a seguir adiante, não é? A natureza, os amigos, os familiares, as pessoas que a gente se relaciona e que a gente gosta, isso é estímulo para a gente estar aqui. Vamos pensar bem. Com todas as dificuldades que nós estamos atravessando, em termos de sociedade, não é? É estimulante um espírito que está lá, na espiritualidade, na erraticidade, sair de lá para vir aqui, passar por todo esse tumulto, não é? Porque cada vez está ficando mais difícil deles retornarem. Mas eles precisam retornar. Então, eles estão lá, estudando, trabalhando, compreendendo, se relacionando, se divertindo, mas só a hora que precisam reencarnar. E não vão reencarnar no planeta Júpiter, vão reencarnar no planeta Terra. E quando, provavelmente, eles dão uma espiadinha, o que está acontecendo aqui? Desesperança, medo, intranquilidade, desconfiança, não é? Nossas leis injustas. Mas aí a gente se pergunta, será que existe governo corrupto em sociedade honesta? Ou o contrário, será que existe governo justo em sociedade corrupta? Os espíritos que estão com a proposta de reencarnar, eles estão assombrados. E isso é normal que aconteça. Aconteceu com a gente. Nós ficamos apreensivos quando soubemos que iríamos voltar. Isso de uma forma geral. Espíritos medianos, como já somos, participamos um tanto quanto do nosso planejamento. E nos sentimos assombrados, porque saímos da zona de conforto para a confusão. E olha que quando a gente reencarnou, quem tem aí mais de 30, não é? Reencarnou numa fase diferente da que estamos vendo hoje. E os espíritos superiores, não são os espíritos inferiores, eles estão dizendo para nós, na literatura espírita, que nós, reencarnados no planeta Terra, onde o pranto e ranger de dentes está acontecendo, que a gente não desestimule as jovens de engravidarem. Que nós não desestimulemos os espíritos de reencarnarem. Olha que tarefa difícil. Se a gente tivesse agora, nesse momento, com um candidato à reencarnação, espírito, desencarnado, ao nosso lado, e que a gente tivesse que virar para ele e dizer assim, olha, eu vou colocar aqui para você os motivos de estímulo para você voltar. Vamos fazer isso agora. Quais os motivos a gente daria para eles? Não é?
Porque o que a gente anda verbalizando o tempo todo é que está difícil, está complicado, está uma confusão, só tem ladrão, não é? Está tudo perdido. Puxa vida, não é? Belíssimo papel nosso enquanto cristãos e espíritas, não é? Nós que sabemos que o barco não está desgovernado, o barco está confuso pelos habitantes, mas quem dirige esse barco? Não é Jesus? Se a gente sabe disso, por que a gente anda se desinteressando tanto de lutar? Por que é que as dificuldades que nós estamos atravessando, nós estamos achando que elas não têm nada a ver conosco? Que é algo que alguém fez e que eu, injustamente, estou experimentando o dissabor de tudo isso. Ora, vejam só. Então a gente joga, não é, aquele atributo fundamental de Deus, que é a justiça, fora. Então é a era do amadurecimento para a gente, enquanto espíritas. Porque o tempo todo a gente vai dar exemplo. O tempo todo nós vamos funcionar como discípulos. Ué, meu Deus do céu, o que é um discípulo, afinal de contas? Não é? Discípulo é aquele que segue o mestre. E aí não estamos falando necessariamente de Jesus. Eu posso ser discípulo de um mestre do mal. Não é? Eu vou estar seguindo esse mestre. Eu vou ser um discípulo desse mestre. Agora, eu posso escolher ser um discípulo do Cristo, como os apóstolos foram. Qual a diferença de discípulo para apóstolo? Apóstolo é o enviado, é o missionário, é o escolhido para ser discípulo do Mestre Jesus. E aí foram 12, né? 12. Foram 12 que deram o exemplo o tempo todo do que era ter Jesus ao lado deles. E não pensemos nós, quando a gente estuda um pouquinho da história deles, não pensemos nós que eles tinham um sentimento de pureza. Não, eram espíritos inflamados, alguns deles, não é? Que em nome da justiça brigavam. Tinham dúvidas, tinham problemas, não é? Problemas parecidos com os que nós temos. Nem por isso Jesus se desinteressou por eles, porque sabia que eles poderiam mais tarde fazer muito mais do que eles achavam que poderiam fazer. Por isso foram convidados a serem discípulos apóstolos. Mas nós somos os seguidores de alguém. O tempo todo a gente depende da imagem de alguém para seguir. Às vezes a gente segue o comércio, às vezes a gente segue o dinheiro, às vezes a gente segue, né, o mestre do mando, do poder, enquanto que, na verdade, para ser feliz é preciso seguir, não é? Aquele que irá nos trazer felicidade. Então, é seguir os sentimentos positivos, é claro, não é? Então, quando se pensa em discípulos, a gente está pensando em seguidor. E já é uma escolha nossa seguir a Jesus? Porque, vejamos bem, nós entramos no mês de dezembro e começa-se a falar do Natal. O Natal, para nós, que nos dizemos cristãos, não é, representa estarmos comemorando a vinda do Cristo entre nós. Agora, o que será que o Cristo veio fazer? Será que ele veio só visitar a gente? Será que ele veio fazer a diferença nas nossas vidas? Será que ele não trouxe os exemplos necessários para que a gente vivesse em abundância? Será que Jesus
que se esforçou muito, porque não era mais habitante desse planeta há muito tempo. Nem foi, não é? Da Terra nem foi. Mas da categoria de mundo de prova e expiação, ele não era há muito tempo. Era um espírito puro. Não tinha nada para expiar nem ser provado. Mas veio por amor a cada um de nós exemplificar. E escolheu justamente os exemplos mais difíceis. Escolheu os de má vida, aqueles que a gente estava acostumados, não é, a ter preconceitos. Escolheu esses e exemplificou. Então, a adúltera não pode ser apedrejada por quê? Porque cada um de nós tem telhado de vidro. Se você jogar a pedra no telhado do outro, o seu está exposto. Ele não proibiu, ele simplesmente chamou a reflexão. Não é? E Jesus faz isso até hoje o tempo todo. Por isso é o exemplo vivo. Vivo nas nossas atitudes. O Cristo não viveu há 2016 anos atrás, cronologicamente falando. Não é? Jesus existe junto da gente, convidando o tempo todo para que a gente o siga, para que nós nos identifiquemos com o título de discípulos do Mestre. Não necessariamente através de atos exteriores, mas do que o sentimento fala, não é? Do que nós já somos capazes, de fato, de causar no outro. Porque essa relação coletiva e bem heterogênea faz com que a gente se aproxime, por mais que a gente se repila. Repila, tá certo? Por mais que a gente queira se diferenciar, mas somos muito parecidos. Viemos do mesmo pai, não é? Fomos criados simples e ignorantes. Tivemos as mesmas oportunidades, os mesmos recursos, não podemos negar. Escolhemos os nossos caminhos. Então, hoje, conosco essa história de mudança. Não é? É conosco essa história de conhecermos a nós mesmos. É conosco a proposta de, no mês de dezembro, começar a olhar um Natal diferenciado. Um Natal onde a sociedade pode estar toda envolvida com apelo material, mas que a gente possa encontrar, nesse movimento todo, uma raiz, não é, de discernimento. Por que se comemora o Natal? Porque Jesus deve ser a figura principal. Então, o que nós poderíamos ofertar ao aniversariante do mês, enquanto discípulos, enquanto seguidores? Que presente Jesus ia curtir demais que nós o ofertássemos, não é? Materialmente falando ou espiritualmente, se não nas nossas próprias atitudes, no respeito ao nosso amigo, ao nosso companheiro, à nossa esposa, ao marido, à família, ao filho, não é? No cumprimento do dever em sociedade, por mais que a sociedade esteja adversa a tudo isso. Porque o que acontece é que a gente, infelizmente, fica com a ilusão de que, porque a gente descobriu meia dúzia de palavras verdadeiras, que todo mundo precisa mudar para que a gente se sinta feliz. Enquanto que a proposta do discípulo, a proposta daquele que segue, não é ir à luta. Em meio ao temporal, em meio à guerra, levantar a bandeira branca. Porque é preciso demonstrar que a paz é uma necessidade. Eu quero justiça, mas como eu estou pleiteando isso? Não é? Com o sentimento de que, se eu quero justiça, eu primeiro de tudo preciso ser justo nas minhas atitudes. Que não é fácil. Cumprir o dever não é nada fácil. Porque só tem a nossa consciência
e Deus como testemunha. Mas é a parte mais difícil de todos nós. E anunciada pelo próprio Cristo. Se a gente quer ser feliz, passa pela porta estreita. Porque a larga é a da perdição. A larga é de quê? Da facilidade. É de não ter ninguém me incomodando. É de acordar de manhã cedo e ninguém me chamar atenção por nada. É de entrar num trabalho material e o chefe está com um buquê de flores na mão para me receber. Dizendo assim, olha, hoje, se você não quiser trabalhar, não precisa trabalhar. Não é? E olha, durante 1 ano eu não vou te cobrar absolutamente nada. Faz o que você quiser, meu filho, tá? Verdadeiramente, porque eu quero que você esteja aqui trabalhando. Porque isso, para mim, não é o que importa. Será que é esse tipo de trabalho material que a gente quer ter? Ou será que a gente olha o chefe complicado, difícil, que pega no pé, que está o tempo todo assombrando, como sendo uma proposta de vencer os nossos próprios limites? E de dar exemplo enquanto seguidores, porque é muito fácil resolver as coisas no olho por olho, dente por dente. Eu não tenho que passar por isso. Não é? O que é isso? Não, eu vou mandar as favas e vou embora. O que não falta é emprego. Falta sim. Se não está lendo o noticiário aí, é melhor ler, porque está faltando sim. Não é? Então, o que está sendo chamado a atenção da gente? Que a gente vai precisar aprender a ser mais manso, mais pacífico, mais obediente e mais resignado, se não outra coisa. Enquanto a gente quiser usar de violência, o resultado vai ser extremamente complicado, é fato. Mas para ser pacífico no meio de tanta adversidade, né, de tanto convite à destemperança, vai requerer um esforço íntimo, não é? De passar muitas vezes pela sociedade como sendo o bobo, não é? Aquele que quer sempre colocar panos quentes nas coisas. Eu nunca entendi o que o pano quente faz para amenizar. Eu acho que o pano, se tiver muito quente até, mas não sei, em alguns casos seria o pano frio, né? Mas são ditados que a gente utiliza e a gente entendeu o processo, né? A gente está sempre querendo amenizar, está sempre querendo pacificar. Será que estamos mesmo? Bom, como cristãos deveríamos. Não é? Para que a gente se sentisse de frente com Jesus no dia 25, não é? Se a gente pudesse estar de frente com ele e ele perguntasse, e aí, meu filho, o que tu fez de bom? Bom, eu segurei a língua quando me fustigaram. Né? Quando testaram a minha paciência, eu consegui, Jesus. Eu não me destemperei. Né? No trânsito, quando fizeram aquela, eu fiquei calado. Né? Eu soube que a minha sogra estava na minha casa, né, para passar 3 dias, e eu fiquei tranquilo. São pequeninas coisas que comprovam se nós estamos, de fato, querendo exercitar ou não. Senão, isso daqui vai ser uma passagem e que, quando a gente desencarnar, a gente vai exigir tapete vermelho. Porque nós frequentamos, porque nós estivemos, porque nós fomos. Não é? Porque eu fui espírita. E por que eu não tenho paz no mundo espiritual? Lembra do André Luiz? Por que ele não teve paz quando chegou lá? E olha, quando eu vejo a vida do André Luiz encarnado e comparo com a minha, eu acho que ele foi muito melhor do que eu. Não é? Eu até fico assim, meu Deus, aquela passagem de 8 anos pelo umbral, só porque
Aí, quando eu olho a minha vida, eu falo assim, 8 anos seria pouco. Então, é uma consciência que a doutrina está fazendo com a gente. Nós não estamos sendo religiosos. Nós estamos sendo espíritos que estamos nos conscientizando que vivemos numa sociedade adversa e que ela é assim e vai ser assim durante um tempo, e que para consertar vai ser preciso não só a ação de quem governa, mas a ação particular, individual de cada um de nós. Não é? Eu vou precisar olhar para mim e enxergar em que ponto da minha existência material eu também sou corrupto. Em que momento da minha existência eu não burlo as situações? Dai a César o que é de César. É uma conscientização. O espírita ele não deve ser alienado. Ele precisa também, enquanto sociedade, lutar pelos seus direitos. Mas eu preciso exigir os meus direitos quando eu cumpro os meus deveres. Isso é fato. Isso não precisa nem de religião para entender. Não precisa nem de livro dos espíritos, porque isso está na nossa consciência. A lei de Deus não passou a estar na minha consciência quando eu li a questão 625. Não. Ela já existia na minha consciência. Isso é artifício divino para que a gente caminhe, consiga discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. O que eu quero? Então, a teoria, é a mecânica do erro e do acerto. Bom, quando eu acertei, me senti bem. Beleza, então eu devo fazer assim. Bom, quando eu errei, como é que eu me senti? Eu não quero mais isso para mim. Mecânica de Deus. Didática divina para que a gente cresça. A gente construiu ilusões de privilégios, não é? Que a gente, independente do que a gente fizesse aqui, se a gente fizesse uns acertinhos aí monetários, a gente ia para o céu. Tudo isso acabou. O que tem hoje? É a consciência de si próprio. Não é? É analisar as nossas atitudes e, principalmente, as nossas intenções, para que a gente consiga se estabelecer. Então, é muito bom ouvir falar dos apóstolos, escolhidos, enviados, não é, no planejamento divino para auxiliar o trabalho do Cristo. Mas nenhum deles teve moleza, pelo contrário, sofreram muito, pagaram um preço altíssimo por se dizerem cristãos. Pedro até negou Jesus na hora lá da crucificação. Por quê? Tamanha a diferença que existia entre ele e Jesus. Mas e nós? Passamos a existir só quando nossa mãe gerou a gente na nossa barriga? Será que Deus criou a gente naquele momento? O Marcelo apareceu no universo, Deus criou ele em 1966 e entreguei. Não. Então, na hora lá da crucificação, onde é que eu estava? O que eu estava fazendo? O que será que eu pensei daquele tumulto todo? Será que eu estava lá na Galileia? Ou será, onde que eu estava? Será que eu não sofri a repercussão disso? Segunda Guerra Mundial, dizem os espíritos, que muitos de nós aqui no Brasil, que não estávamos lá na Alemanha, nós concordávamos com as atitudes do Hitler. Isso gera uma complicação, não é? Quantos de nós hoje ainda se intitula skinhead? Quantos de nós hoje comete barbaridades porque a ideologia continua, não é? Então, é discípulo de quem? De quê? Quantos de nós hoje só não abre a boca para não ser preso porque tem lei coibindo, mas acha que realmente os negros têm que estar na senzala? Por que acabaram com a senzala?
Eu não verbalizo mais, né? Porque eu não quero ser politicamente incorreto. E não é só isso, porque hoje pode ser que eu seja preso. Santo Agostinho, quando pediu, antes de dormir, analisa o teu dia, ele falava também isso, é que a gente não percebe. Mais do que as atitudes, o que eu sinto com aquele ato? Me sinto muito agradável, não é? Com os preconceitos que existem, porque eu sou discípulo. Então, enquanto discípulo, eu exijo facilidades. Não, nem os discípulos que eram os apóstolos tiveram. Foram mortos, decapitados, crucificados, queimados, apedrejados. A morte deles foi toda assim. Eu acho que não teve nenhum que morreu do infarto, que morreu dormindo. Teve algum? Não teve. Ó, tem um livrinho ótimo para a gente conhecer isso. Ó, Cânticos do Coração, volume 1, da nossa querida Ivone Pereira do Amaral. Edição CELD. Ela que vem contando, né? Ela faz uma reportagem com relação à vida dos apóstolos. E ela se baseia do tipo assim, não se encontra praticamente confirmação, né, da morte deles, enquanto sociedade não tem anotação. Por que será que não tem? Porque na época eles eram considerados bandidos, ladrões, malfeitores, né? Gente de má vida, porque eram pobres, eram pescadores, carpinteiros, não interessavam a sociedade, mas incomodaram, não é? E tiveram mortes horrendas, mas não foram catalogados enquanto sociedade, enquanto habitante de uma terra. Então, assim, há que se pagar um preço por se dizer espírita, porque o espírita é o cristão. O verdadeiro espírita é o cristão. Só que o preço não está sendo mais pago, tendo sido chamado lá pelo imperador, Não tem mais Herodes, não tem mais, sei lá, quem? Nero, olha, ela conta aqui, uma festividade do Nero. Nero fez uma festa, isso foi terrível, fez uma festa. Sabe qual era a iluminação da festa? Ele pendurou nos mastros, no ambiente que iria dar a festa, alguns apóstolos. E ateou resina, né? Colocou resina, colocou fogo. Então aqueles homens estavam vivos. Então aqueles homens serviram de chama para iluminar a festa do Nero. Aí o Nero reencarna, não quer sofrer, se acha injustiçado. Eu vim para o mundo errado, eu não fiz nada, eu não lembro, não é? Assim como o Nero, onde é que a gente estava? Será que a gente estava comendo um quitute da festa? Não estava nem se importando? Ah, aquele ali não iluminou muito bem. Não é? Olha a lei da reencarnação, fazendo com que a gente se acerte com todo esse processo. Por isso hoje a gente está sendo convidado, no meio complicado como a gente está vivendo, violento, de roubo, de corrupção, de traição, de delação, disso, daquilo, entrando nas nossas casas, pelos nossos celulares, pela comunicação social que a gente tem. Todos nós estamos sendo chamados à atenção, discípulo de quem que a gente quer ser? Seguidor de quem que a gente quer ser? Porque se for de Jesus, é preciso agir diferente, fazer o diferencial,
emitir esperança, consolar muito mais, ser caridoso sim, amparar mais do que ser amparado, compreender mais do que ser compreendido, amar em todas as circunstâncias, fazer todo o esforço para fazer o bem. Então, assim, esse é o método, essa é a lição para que a gente consiga angariar um pouco mais de paz. Querer que o mundo vire um mar de rosas para que a gente viva é muita pretensão. Ficar acabando com a própria vida, com doenças autoimunes, não é? Se entregando à depressão, porque o mundo não é conforme eu planejei, para onde que a gente está indo? O que é que a gente está desejando? No Natal, nós vamos desejar o quê a quem convive conosco? Será que vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de ressarcirmos o nosso passado? Será que vamos dizer a Ele, olha, Jesus, agora eu quero divulgar que a tua vinda foi para lembrar que nós temos a lei de Deus na nossa consciência, que é preciso fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós próprios, e que nós estamos exercitando isso. Na calada da noite, no escurinho do cinema, não é? Em todas as circunstâncias de vida, o nosso testemunho, que não é mais a fogueira, o apedrejamento, mas sim esses confrontos de sociedade. O quanto já fomos injustos para hoje estarmos incomodados com a injustiça do nosso país, das leis do nosso país. Isso tudo mexe com as nossas fibras, mas nos amadurece. Faz com que nós sejamos mais aptos a vencer novos obstáculos. Senão, como na espiritualidade, a gente vai querer voltar? Será que a gente já se planejou para isso? Porque quem está reencarnando as crianças de hoje serão os nossos avós, bisavós da próxima. Como será que eles vão criar os nossos pais? Será que vão impor limites? Será que vão evangelizar os nossos pais? Será que nossos pais vão estar de mente aberta para nos receber? E o espírita, ele precisa se posicionar dentro de quê? Da configuração do que a lei de Deus nos promove. Então, se a sociedade votar se é preciso ter aborto ou não, eu, como espírita, vou dar o meu testemunho. Se a sociedade vai votar se precisa ter ou não pena de morte, eu, como espírita, preciso me posicionar. Se vai votar aí sobre a eutanásia, eu preciso me posicionar. Senão, de que vale saber de tudo isso, se você não está aqui? É muito mais seguro que a gente encontre na casa espírita a motivação para a gente entender esse processo. Mas não é na casa espírita que a gente vai resolver todos os nossos problemas. Não é. É na vida de relação. É levando daquilo que a gente aprende com proposta de melhora na nossa relação do cotidiano, sendo melhores, sendo mais educados, sendo mais estimulantes para quem esteja ao nosso lado. Então, que a gente possa ver nesse convite de final de ano, de Natal, de Ano Novo, onde as nossas promessas se renovam, que a gente possa renovar também o nosso sentimento, para que a gente possa ter uma visão mais futurista, no sentido de vida futura, e que a gente encare toda essa problemática como uma fase transitória, mas que depende muito da gente fazer a diferença. Então, que Jesus possa continuar nos estimulando e que a gente aceite esse estímulo e que a gente não desista
de lutar, porque tem muito mais mérito aquele que luta, sai todo machucado, mas chega ao objetivo, do que aquele que olha a luta pela janela, se amedronta e se esconde. Esse é o nosso caminho. Muito obrigado.